Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Pergunta ao Maicon. Eu sou o professor Maicon Silva e na aula de hoje nós estaremos estudando diversas funções de arredondamento dentro do Microsoft Excel, ok? Antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam, ative o sininho aí de notificações, ok? Após essa aula, eu gostaria que vocês comentassem o que acharam da aula, suas dúvidas, e principalmente compartilhasse aí com seus amigos, para que estes possam também ter mais conhecimento nessa poderosa ferramenta que é o Microsoft Excel, ok? Bom, vamos aqui agora para a nossa aula. O Excel, ele tem aí 6 funções principais de arredondamento, ok? Algumas funções não tem nas versões antigas, ok? Versões 2010, posterior, enfim. Que uma delas seria, por exemplo, a red multitab.mat, ok? Nessa aula a gente vai aprender a diferença entre cada uma dessas funções. Aqui na nossa tela, nós temos diversos números aqui, onde pretendemos arredondar. E aqui embaixo eu coloquei o exemplo de uma situação real, para a gente ver qual função de arredondamento melhor vai se encaixar nesse contexto, ok? Indo um pouco ali para esses números de cima, vamos entender o conceito de cada uma. A função arred, vamos ver como ela se comporta. Então, vê só, digitei arred, ele me pede aqui o número, ok? Eu usei minha referência como a célula B7 inicialmente, e ele me pede o número de dígitos. Esse número de dígitos é quantas casas decimais eu quero arredondar para o meu número. Por padrão, toda função de arredondamento vai arredondar para baixo, ok? Salvo o caso da função arredondar para cima. Então aqui eu vou deixar 0 casas decimais, que ele vai arredondar para um número inteiro. Fechei e olha só. O que ela fez aqui? O número 0153 ela arredondou aqui agora para cima. Como o número menos 15 é um número negativo, automaticamente ela arredondou para um número maior, que é o menos 16, ou seja, mais distante de 0. Bom, e assim ela fez para os outros casos. Vamos ver aqui agora a função arredondar para cima. Digitei, já me aparece aqui a função. Vou selecionar a minha referência, 0 casas decimais. E olha só o que aconteceu agora. Diferente da função arred, a função arredondar para cima arredondou o meu primeiro número para 1, ou seja, um inteiro mais próximo na parte de cima, ok? Aqui no menos 15, ela usou a mesma função, arredondou para menos 16. Bom, aqui no 17,452, observem a diferença da rede para arredondar para cima. E quanto a arredondar para cima arredondou para 18, ou seja, o inteiro superior mais próximo, na função arred ela arredondou somente para o número 17. Já a função arredondar para baixo, mesmo esquema. Ele pede o meu número de referência e eu quero com 0 casas decimais também. Então vejam só, aqui agora ela vai me trazer menos 15. Por quê? Ela vai trazer para mais próximo de 0, ok? Ao contrário das duas funções anteriores. Da mesma forma, aqui no meu 17,452, ela também me trouxe aqui um número para baixo, ou seja, mais próximo de 0, ok? Bem, essas 3 primeiras funções são funções muito básicas. Elas vão arredondar um número para um número mais próximo ou mais distante de 0, ok? As 3 últimas funções que a gente vai apresentar agora já é um pouco mais complexa. Ela vai fazer o arredondamento desses números baseado em uma significância, ou seja, em um múltiplo que eu irei utilizar para o meu arredondamento. Vejamos o exemplo. A primeira função, a redmultib, ela trabalha da seguinte forma. Vamos aqui utilizar ela. Observem que eu tenho 2 funções, a redmultib.mat e a redmultib.
B, ok? Nesse primeiro exemplo, vamos utilizar somente a multB. Então, o que ela me pede? Ela me pede um número de referência, que vai ser aqui o meu número inicial, e a significância. Essa significância é exatamente o número que ela irá efetuar a divisão, ok? Nesse caso, vamos fazer um teste dividindo aqui por 15, ok? Então, o que ela vai fazer? Observe que o número é 0,153, ok? Olha só o que acontece. A rede multB, ela vai também fazer o arredondamento para números próximos ao zero, ok? No caso de números negativos, para números mais distantes de zero. Então, observe o que aconteceu. Eu pedi para que ela arredondasse aquele meu número para um múltiplo mais próximo, divisível por 15. Como o primeiro número é abaixo de 15, olha só o que ela fez. Ela me trouxe zero. Ou seja, eu não tenho nenhum número próximo divisível por 15. Da mesma forma aqui que o meu 10, ok? O que ela fez, ela me trouxe zero, porque 10 é menor do que 15. Ou seja, eu não tenho nenhum arredondamento que fosse próximo a um divisor por 15. Quando eu observo aqui o 17, o 19 e o 21, que são números maior que 15, observem, ela me arredondou o número para 15. Se eu aumentar aqui minhas casas decimais, olha só. Ele está me trazendo exatamente um número inteiro divisível por 15, ok? A função arredMultB.mat, ela me traz uma ligeira mudança com relação à função anterior estudada. Observe, ela me pede um número, ela vai me pedir novamente uma significância, ok? E aqui é onde está a grande diferença. A função arredMultB.mat, ela vai me pedir exatamente esse modo. O que é esse modo? Quando eu trato números inteiros, ela tende a se aproximar de zero, sempre, ok? Já os números negativos, a minha função anterior, ela tende a se distanciar de zero. Com esse ponto mat no final, eu posso trazer esse número sendo arredondado para um número próximo a zero, ok? Nesse exemplo abordado aqui, nós vamos observar a diferença naquele segundo número, que é o menos 15,864. Observem. Eu vou colocar a significância, ela pode ser 0 ou pode ser 1. O 0 é distante de 0 e o 1 vai ficar mais próximo de 0. Então, olhem só. Vou novamente colocar aqui duas casas decimais e observem agora a diferença. Na primeira função, sem o ponto mat no final, a minha função arredondou o número para um número mais distante do que 0. Como agora eu disse que eu preciso que ela seja um número mais próximo a zero, ou seja, um número menor, ok? Ela me arredondou para 15. Ela manteve o arredondamento, só que trazendo um número para próximo que zero. E essa é a principal diferença entre essas duas funções, ok? Bom, os demais números eles vão seguir o mesmo critério. A principal diferença dessa função é exatamente no número negativo. A função MARRED, para mim, é uma das mais importantes, dependendo da situação. Vamos ver também um exemplo logo abaixo. Observe. O que essa função me faz? Ela vai me retornar um número, mas também com um número divisível de um múltiplo, ok? Ela se parece um pouco com a arredMultB e a arredMultB.mat, ok? Com a diferença que ela vai ficar mais parecida com a multB, ok? Ela não tem aquela diferença da distante ou mais próximo do que zero. Vamos lá. Novamente, ela me pede um número. Aqui está meu número e me pede a minha significância. No nosso exemplo, estamos utilizando o número 15. Então, vejam só o pulo do gato aqui nessa função. Aqui, ela me trouxe zero, ok? Igual a todas as outras. Eu vou aumentar aqui para duas casas decimais. E olhem só a grande diferença dela com relação às duas anteriores.
Aqui ela me trouxe 0, igualmente, ok? Aqui ela me retornou um erro chamado #num. Onde que esse erro ocorre? Eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, ok? Para que a gente possa entender cada um desses erros, beleza? Acessem lá se vocês não conhecem que tipo de erro é esse. Lá eu ensino tanto o que é esse erro, como que ele é causado, como também como resolver esse erro, nas duas sequências de vídeo, ok? Vou deixar os dois links aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, vamos observar aqui agora algumas diferenças. Olhem só, o 17,452. Naquele meu primeiro exemplo, o arred, ele me trouxe 17, um número inteiro. No caso, ele arredondou aí para baixo até chegar a um número inteiro. A segunda função, que é arredondar para cima, me trouxe 18, mas também inteiro. Arredondar para baixo também me trouxe 17. E quando eu comecei a utilizar múltiplos, a função arred_b me trouxe 15, assim como as outras demais, ok? Então, as três funções me trouxeram números iguais. Agora, observem a diferença aqui no 14. O 14 era um número abaixo do meu múltiplo, que é 15. Então, as duas funções multib e multib.mat, como o 14 é menor do que 15, não me trouxeram nenhum arredondamento aí divisível por 15. Me trouxeram 0, ok? Enquanto a marred me trouxe 15. Então, independente que esse número aqui fosse 1, ele ia me retornar até o número mais próximo. 15 retornaria 15. O 13, olha só, ela ainda manteria 15, ok? Vamos voltar aqui o número. Então, vamos lá. O 21, ela também me trouxe aqui 15 nas três funções. E aqui no 10, se manteve a mesma coisa, ok? Bom, explicado aqui agora todas as 6 funções de arredondamento, vamos agora entender aqui um exemplo real, ok? Que pode ser aplicado aí no seu dia a dia, onde a gente vai ser possível escolher qual a opção de arredondamento que mais vai se adequar para aqui o meu problema, ok? No exemplo, nós temos um produto qualquer, ok? Determinei aqui como produto 001, cujo peso padrão da caixa é 20 kg. Porém, o cliente não sabe o peso padrão dessa caixa e ele efetuou um pedido de 31,38 kg, ok? Se a gente pegar esse número e dividir pelo peso padrão da caixa, o cliente estará pedindo 1,57 caixas. Porém, eu não tenho como enviar meia caixa para o cliente. Desta forma, nós temos que fazer uma quantidade corrigida desse pedido e informar isso ao cliente, para que a gente possa enviar uma quantidade correta para ele, ok? Então, vamos lá. Utilizando a primeira função, a arred, eu vou selecionar novamente aqui a minha referência e vou arredondar para um número inteiro, ok? Olha só, ele está me trazendo um pedido de 31 kg. A gente sabe que a caixa é 20. Com a segunda função, arredondar para cima, ele me trouxe novamente aqui 31. Arredondar para cima irá me trazer 32 kg. O arredondar para baixo, novamente 31. E aqui vamos agora nossas funções de múltiplo. Se eu utilizar esse, então, a minha significância é 20 kg, que é o peso padrão da caixa. E olha só, ele já me trouxe exatamente 20 kg. Com a ponto mat, vamos lá, significância 20 kg. Eu quero números próximos a zero. Porém, novamente explicando, como é um número positivo, eu colocar 1 ou colocar 0 não vai ter tanta diferença para números positivos, ok? Então, ele novamente também vai me trazer 20. E a marred, dividido por 20, olha só, ela vai me arredondar um número. Como ela viu que esse número é maior do que 20, ela vai me retornar o múltiplo mais próximo para cima. Então, fica a critério de vocês aí. Se for um vendedor esperto, irá utilizar a função marred, pois irá vender mais, ok? Então, fica a critério de vocês agora qual função utilizar. Claro e evidente, dentre essas três, que vai me retornar valores de caixa fechada, ok? Esta foi a aula de hoje.
O objetivo da aula foi exatamente explicar essas diversas funções de arredondamento presentes dentro do Excel, mostrar um exemplo aplicado ao nosso dia a dia. Eu espero que gostem. Peço que comentem aí embaixo dessa aula, caso tenha ficado alguma coisa sem entender, ok? Curtem, se inscrevam e compartilhem essa aula. Até mais!